Capítulo 19. Indo até o limite do pecado, onde o prazer, sem Deus, encontra a angústia do vazio. Por possuir uma formação religiosa, que vinha desde a infância, e conhecer os preceitos de moralidade cristã, intuitivamente, eu sabia que estava cometendo um erro, quando vinham os desejos sexuais e eu cedia à masturbação. No início, eu ainda relutava em ceder. Pois, uma vez tendo aceitado a Cristo, mesmo as dúvidas tendo apagado o espírito em mim, sempre havia o sentimento de refreio ou acusação, quando tentava me engajar no pecado. Entretanto, com as quedas reiteradas, confesso que, muitas vezes, eu já aguardava vir os desejos, que é algo cíclico em nós, para prontamente me lançar ao pecado. Acontece que, uma vez que o estado de libido fosse ativado em meu cérebro, aquilo sufocava o sentimento de culpa e me dava mais coragem de cruzar as barreiras morais, o que, em condições normais, eu não faria. Afinal, em 1 Coríntios 6, 9, a Bíblia nos alerta para não nos enganarmos, pois os impuros não herdarão o reino de Deus. E, mesmo sendo um crente incrédulo, eu conhecia essa palavra, e sabia que estava utilizando meus desejos sexuais de maneira errada. O fato é que, quando transgredimos reiterada e conscientemente as leis de Deus, nossa mente acaba ficando meio cauterizada e começamos a silenciar ou apagar a voz do Espírito, nos levando a um quadro de escravidão ainda maior no pecado, que passa a não mais ter limites ou refreios em termos de depravação. Eu me recordo que, para não me entregar de uma vez por todas ao pecado crasso, eu procurava sempre me lembrar quem eu era, ou quem um dia fui, um crente que tinha conhecido a Deus. Porém, naquele momento, cheio de trevas, eu era apenas um cristão que havia conhecido a verdade, e que sabia qual era o fim daqueles que abandonam a fé ou rejeitam a Cristo pelo mundo. Escravo do pecado, eu insistia em pecar contra Deus até minha alma se angustiar com aquilo tudo. Naquele instante, quando eu não conseguia mais sentir prazer em mais nada, por mais que insistisse, eu me dava conta de que não havia mais o meu lugar no mundo. Então, após chegar ao fundo do poço, eu começava a me encher de remorso, tristeza e arrependimento. E, como um filho pródigo, procurava voltar com Deus. Durante aquele pequeno momento de angústia e consciência moral e situacional, onde minha razão parecia voltar, aproveitava aquela janela de oportunidade e orava ao Senhor, pedindo perdão e querendo ser restaurado. E, pelo menos, naquele instante, eu milagrosamente consegui apresentar uma fé e retomar minha razão. Me dando conta do que havia feito, ou de onde me encontrava, me sentia um lixo de pessoa, por agir como uma porca que foi lavada e voltou à lama, ou como um cão que ao vômito retornava. Vazio de Deus, eu mal conseguia olhar para mim mesmo. Naqueles momentos de rápida lucidez, em que eu experimentava uma certa clareza de ideias, eu me dava conta de que não mais havia meu lugar no mundo, de que não havia como permanecer naquele estado de pecado por muito tempo sem sentir falta de Deus. Por conseguinte, depois de já não aguentar mais estar deprimido, por saber que se encontrava sem Deus e, por isso, vivendo no vazio existencial, eu finalmente conseguia romper as amarras que me prendiam naquele submundo. Emergindo daquele estado de ilusão, voltava para a igreja. No entanto, eu temia um dia ir tão longe que não mais conseguisse retornar.